A partir deste instante, o programa Na Sua Companhia. A entrevista, o debate, a prestação de serviços, o compromisso com o ouvinte. Na Sua Companhia. Apresentação e direção, Neise Ventura. Amigos ouvintes, o programa Na Sua Companhia está começando e que bom que vocês estão aí. Estou com vocês todas as terças-feiras, sempre às 16h, com Cristiane Azamor no quadro Momento Psi e na sua companhia vários dias da semana com os melhores debates. É só acompanhar aqui na Band Rio e no Facebook, na nossa página do programa. Eu falo do Rio de Janeiro de olho na saúde do homem. Mas o que leva o homem a não cuidar da própria saúde? Porque tem medo de ir ao médico. Como anda a política nacional de saúde do homem? Então, atenção, porque estas e outras questões serão discutidas aqui na sua companhia. Eu tô na Band, eu tô na Band. Bandeirantes, 1360. Eu tô na Band. Você está na Band Rio acompanhando o programa Na Sua Companhia. E os nossos debatedores estão preparados para este grande debate, com a sua ajuda e amigos do Facebook também, né? Vocês podem enviar as suas perguntas pelo site do programa, nasuacompanhia.com, lá no Fale Conosco, ou aí na live da nossa página do Facebook. Fiquem ligados, porque aqui são muitas novidades. No quadro Entrevista e Companhia, estaremos com Flávia Nascimento. Ela é a coordenadora de defesa dos direitos da mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E ela será a nossa entrevistada de hoje, um pouquinho mais tarde. Então, vale conferir. Vamos para o debate, Zé Neto. Na Sua Companhia, debate. E hoje o programa está super interessante e bem informativo. Vamos debater um olhar para a saúde do homem. Então, para este debate, convidamos Ailton Fernandes, ele é chefe do Departamento de Disfunções Miccionais da Sociedade Brasileira de Urologia. E Guilherme Castelhano Nadais é médico urologista do Hospital Federal dos Servidores do Estado e do Hospital Universitário Grafenguili. Mais tarde, Cristiane Azamor no comando do quadro Momento Psi, sempre pronta para avaliar as emoções do momento e comentar o tema de hoje. Sejam bem-vindos, amigos parceiros do programa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não estou sozinha aqui. Boa tarde. Pois é, né? Sai Outubro Rosa, entra Outubro Azul, entra Novembro Azul. E fica um alerta sobre os homens aqui, todos os homens presentes aqui no estúdio também, né? De 6 em cada 10 homens tem medo de ir ao médico para exames de rotina. A maioria alega falta de tempo ou paciência e muitas vezes, quando chegam ao consultório ou ao hospital, já está, né, bem dodóizinho. E aí, meus amigos, eu falei os homens, mas eu tenho certeza que vocês estão com o periódico em dia, né? É isso? Porque eu senti um risinho assim. A prevenção, vou pular essa parte aí, né? Mas eu quero saber o seguinte, a prevenção, ela não faz parte da cultura brasileira? Deveria fazer, né? A gente, como médico e profissional da área da saúde,
A gente explica a importância da prevenção. A medicina preventiva no Brasil, ela deveria ter um foco muito mais intenso, principalmente pelas instituições públicas, Ministério da Saúde, mas a gente percebe que essa cultura ela ainda não está no nível que nós precisamos. As pessoas elas buscam muito mais assistência médica quando de fato tem alguma doença do que do método preventivo, que é a melhor forma, porque dessa maneira você evita as doenças, o custo de saúde é mais barato e, sem dúvida, a medicina preventiva ela consegue detectar de maneira mais precoce as doenças e isso tem impacto na saúde das pessoas. Quando eu vejo, né, na TV aquelas reportagens onde as pessoas encontram muita dificuldade, né, de uma assistência médica, de uma emergência, né, e toda hora a televisão está mostrando o que é a realidade, porque às vezes as pessoas falam assim, aquilo que você está vendo na TV, né, vai desestimular a pessoa a ir a um posto de saúde, mas elas vão quando elas estão muito adoecidas e não passou por esse processo, né, e aí eu fico olhando todas essas questões, sabe, Guilherme, quais são, assim, o que mais você percebe na sua clínica em termos de preconceito dos homens, das famílias? São sempre as mulheres que levam os seus maridos, os seus filhos, os seus irmãos? Ou isso é uma visão equivocada minha? Boa tarde a todos. Agradeço aqui o convite de estar na Band para esclarecer sobre essas questões importantes da saúde do homem. Realmente o homem tem maior resistência a comparecer ao médico do que a mulher. E muitas vezes é a companheira, a esposa, que leva o homem até o urologista. Embora isso esteja mudando um pouco, eu percebo isso nos hospitais em que eu trabalho, mas ainda há uma certa resistência por causa da cultura machista que a gente ainda tem na sociedade, mas isso é uma tendência que tem um futuro de mudanças em torno disso, do comportamento da população masculina. E lembrando que o câncer de próstata, ele no Brasil, são estimados para esse ano de 2018, pelas estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, em torno de 68 mil novos casos de câncer diagnosticados no Brasil no ano de 2018, com uma mortalidade em torno de 13 mil. Então isso já é um problema de saúde pública mesmo, constatado. Sem dúvida. É o câncer mais frequente no homem a partir dos 50 anos de idade, excetuando os tumores de pele não melanoma. Isso é o quê? Falta de alimentação equivocada? Ou é falta mesmo de uma prevenção? Ou é o sedentarismo? O que leva, né, do ponto de vista de vocês? Como é que está a pesquisa olhando para isso? Tem vários fatores. Na verdade, a causa da neoplasia maligna de próstata, né, é multifatorial. Você tem fatores relacionados à raça, embora no Brasil a gente tenha uma mistura muito grande, mas existem estudos que apontam que a raça negra talvez teria uma maior prevalência. A idade, só pelo fato do indivíduo ter mais de 50 anos, já aumenta consideravelmente o risco dele ter a doença. Se ele tem algum parente de primeiro grau, um pai ou irmão que também tem a doença, existem os fatores exógenos, são os fatores ambientais que podem estar relacionados com a alimentação, a obesidade. E esses não estão tão definidos, mas contribuem de uma certa forma também. O hábito de vida sedentário e, de uma certa forma, contribuem de alguma maneira. Agora, por que, Ailton, essa resistência dos homens a um preventivo, a ida a um urologista? Ele só vai quando está com cálculo renal, quando está com impotência sexual, às vezes nem vai, às vezes é a companheira que leva, né? É o que a gente vai vendo. Que mito é esse? Bom, eu acho que é uma soma de fatores. Primeiro, o homem ele trabalha, está muito ocupado e ele coloca sempre o trabalho em primeiro plano e a saúde em segundo plano. Outro fator importante que eu vejo que você citou no início do programa é o medo. A gente percebe que quando ele chega no consultório para fazer a avaliação preventiva, ele fica muito ansioso, às vezes a pressão arterial se eleva, a gente percebe essa ansiedade nele e o medo de quê? Medo de ter um câncer de próstata. Então, isso faz com que ele, de certa forma, evita de procurar o médico com esse medo. Mas isso não é, isso tem que ser esclarecido de que, primeiro, quando a gente fala em Novembro Azul, a gente não está falando apenas do câncer de próstata. A gente sabe que o câncer acontece com o envelhecimento, como o Dr. Guilherme pontuou, é considerado uma doença da terceira idade, porque 75% dos cânceres de próstata acontecem a partir dos 65 anos. Mas existem várias outras doenças também que acometem o trato urinário inferior,
como aumento prostático benigno, que é muito mais frequente do que o câncer de próstata e causa um impacto muito negativo na qualidade de vida do homem. Então, é aquele homem que acorda muitas vezes à noite para ir ao banheiro, vai com uma frequência exagerada ao banheiro, o jato vai ficando fraco, vai tendo dificuldade de urinar, e isso não necessariamente é câncer, na maioria das vezes não é câncer. É apenas um aumento. A gente sabe que a próstata é uma pequena glândula, que ela faz parte do sistema reprodutor, ela está localizada abaixo da bexiga, envolvendo a uretra, e fica localizada à frente do reto. Por isso, quando a gente examina, a gente consegue palpá-la através do reto. E à medida que o homem vai envelhecendo, isso é uma condição fisiológica, essa próstata também vai crescendo. E quando ela cresce, como ela envolve a uretra, que é o canal pelo qual a gente urina, ela pode causar alguma compressão, e essa compressão pode causar alguns sintomas urinários. Então, é importante ter essa consciência que são várias doenças que acometem a próstata, entre elas o câncer de próstata, mas na grande maioria ele não tem câncer, mas ele precisa fazer uma prevenção. Por quê? Porque o diagnóstico cedo, na fase inicial, a chance de cura é muito grande. E por outro lado, o câncer dá sintoma? Na maioria das vezes não, ele só dá sintoma quando a doença está avançada. Quando Guilherme, que o homem precisa se preocupar? Qual é a idade ideal para poder ele fazer o preventivo? É a partir de 30 anos, 40, 50 anos? Como é que é essa orientação? O indivíduo que tem história familiar, o ideal, tem pelo menos 1 ou 2, no mínimo, parentes de primeiro grau acometidos pela doença, o ideal é que comece a partir dos 40 anos. Naqueles outros indivíduos que não têm uma história familiar definida, pode-se começar a partir dos 45. Normalmente, a partir dos 40 anos, na prática diária, já se recomenda a prevenção, porque já foram detectados também casos de câncer de próstata em indivíduos mais jovens. Isso tem sido, inclusive, tem sido mais prevalente na população, indivíduos mais jovens acometidos com câncer de próstata. Então, normalmente, nessa faixa etária é a recomendação. Agora, Ailton, um diagnóstico de câncer, né? Vamos supor, a pessoa foi lá, vim aqui para o meu preventivo, levei um susto, né? Veio o diagnóstico. Qual é a probabilidade de cura? Na fase inicial, e por isso a política de rastreamento, a prevenção, que é preconizada e orientada pela Sociedade Brasileira de Urologia, como o Guilherme colocou nessa faixa etária, o objetivo é exatamente fazer o diagnóstico precoce. Nessa fase inicial, o câncer de próstata, ele não manifesta sintomas, absolutamente, não tem sintomas. Mas se a gente consegue fazer o diagnóstico, para isso nós temos ferramentas para esse diagnóstico. Mas quando você fala assim, não tem sintoma, ele não apresenta, por exemplo, uma diminuição do jato urinário, né, uma retenção dessa urina, isso já não pode ser ou não, né? Excelente pergunta. Quer dizer, se ele tem alguma alteração, alguma dificuldade miccional, um jato mais fraco, faz algum esforço, acorda mais vezes à noite para urinar, às vezes não tem um controle urinário muito bom, a primeira coisa que ele pensa, eu estou com câncer de próstata. Mas na maioria das vezes não é câncer de próstata, é alguma alteração na bexiga por conta do envelhecimento, é um aumento da próstata, um aumento benigno, em função das alterações hormonais, da testosterona. Essa próstata tende a crescer à medida que o homem vai envelhecendo. Então, na maioria das vezes, esses sintomas que ele apresenta não é por conta de câncer de próstata, e sim um aumento benigno. E ele deve ir porque precisa ser tratado isso e tem tratamento para isso, e ao mesmo tempo a gente faz a pesquisa de câncer de próstata através do toque retal, através da dosagem de um marcador de câncer de próstata, que é o PSA, a gente solicita isso no sangue, com o objetivo de quê? Para fazer o diagnóstico precoce, porque na fase inicial, de cada 10 cânceres de próstata, a gente consegue curar 9. Isso é muito significativo. E bacana, porque o medo, ele é paralisante. Então, quando ele vai e fala, olha, apareceu alguma coisinha ali, ou você está com uma inflamação, então você está... Ele prefere morrer disso, morrer do medo, né? É bem assim. O medo trava a pessoa, né? Ele fica travado. Então é melhor morrer antes de ter qualquer notícia, né? Eu já vou morto para Mas o Guilherme colocou muito bem, felizmente, né? As instituições médicas, a mídia, como a gente está fazendo aqui, debatendo, esclarecendo,
Isso tem conscientizado mais os homens. Hoje, eles são muito... Eu percebo isso no consultório, eles chegam já com aquele intuito de fazer o exame, eles querem fazer o toque retal e eles ficam tranquilos quando fazem o toque e não tem nenhum problema. Então, isso está mudando o comportamento. Isso é um detalhe que você está trazendo aí. Eles querem fazer o toque retal. Eles vão lá, já falam, doutor, eu quero... Ele não chega lá e falando assim, posso fazer tudo, me examino, mas não vem com essa história do toque retal, não, né? É isso. É desconfortável? Olha, tem essa narrativa? Ainda existe um pouco de preconceito em torno disso, né? Porque se acredita que a masculinidade do homem é posta em jogo, enfim, é posta em dúvida a respeito disso. Só que acredito que o Ailton deva estar percebendo isso também, outros colegas urologistas, que tem havido um certo aumento, uma demanda espontânea até de pacientes que procuram e até enfatizam que querem se submeter ao exame do toque, além do exame de sangue do PSA. Porque eu acho que está havendo uma conscientização maior na população masculina a respeito dessa doença. E vocês conseguem mensurar a idade desses homens que procuram? São homens que acima de 50 anos, 60 anos, que procuram com mais frequência, vão com essa consciência? Que tipo de homens são esses? Normalmente são homens a partir dos 50 anos, a grande maioria, né? Eventualmente você tem homens mais jovens que também procuram, mas não é habitualmente a grande quantidade de pacientes que procuram o médico visando o rastreamento do câncer de próstata. Normalmente a partir de 50 anos, até um pouco antes, já começa a haver uma demanda de homens em relação ao consultório do urologista. Há alguns anos atrás, né, teve a situação, né, a publicação do Viagra. Isso também aproximou mais os homens dos consultórios? O Viagra, o sildenafil, que é a droga do Viagra, e essa classe de medicamentos surgiu no início dos anos, meados dos anos da década de 90, e isso foi um grande boom na urologia, porque até então o que nós tínhamos efetivamente de tratamento e medicamentos para tratamento de disfunção erétil era ruim, os resultados não eram bons. As medicações não traziam resultados efetivamente bons que atendiam a demanda dessas pessoas, desses homens. E a partir daí, sim, essa classe de medicação, ela trouxe um resultado muito bom em termos de melhora da ereção, melhora da qualidade sexual, melhora da autoestima do homem. Isso, de certa forma, aproximou o homem do urologista, até porque a masculinidade para ele é muito importante. Então, quando o homem tem alguma perda de ereção, isso traz uma baixa estima para ele, ele questiona isso, influencia muito na vida do casal, e isso possibilitou, de certa forma, uma aproximação maior do homem com o urologista, né? E na questão do apetite sexual, ejaculação precoce, né, a diminuição de ereção, os homens procuram esse tipo de ajuda, eles só ficam lá no lugar da baixa autoestima? É curioso que isso ainda eles têm alguma dificuldade para falar sobre isso e para expor isso. É muito comum. Eu acho que o Guilherme também deve perceber isso. Ele vai, faz uma avaliação, faz o exame da próstata, e no final da consulta, às vezes, a gente já está fazendo a solicitação da rotina que precisa ser feita. Nessa rotina a gente avalia a parte renal, a parte abdominal, a gente pede alguns exames de rotina, avalia a parte urinária, de uma certa forma a saúde do homem, pontua também o quanto é importante a atividade física, se cuidar, porque não é só a prevenção da próstata, ele precisa também se cuidar de uma maneira geral. E nesse momento aqui, às vezes, ele coloca a situação de estar com alguma dificuldade de ereção e que isso tem causado algum impacto. Então, ainda tem um pouco de receio, às vezes ele não fala, e já tive experiência também de alguns casais, que a esposa que fala, olha, mas ficou uma coisa que não está muito legal. Aí, fala aí o que é. Então, ele ainda tem um pouco, ele quer melhorar, mas tem uma dificuldade. E falar de sexualidade não é tão simples para todos. Os homens ainda têm um pouquinho mais de dificuldade. A mulher, felizmente, ela trata isso com muito mais naturalidade, ela fala muito mais, e a mulher sempre é uma grande parceira do homem no cuidado da saúde. Ela Quando sempre tem uma posição, né, ativa. Agora, eu vejo assim, vocês dois fazem parte de uma instituição, né, e de instituições importantes. A gente vê a Sociedade Brasileira de Urologia,
tipo de eventos vocês criam para essa aproximação da população, não só das instituições de homens que estão trabalhando com as empresas, elas cobram, né, o periódico, mas esses homens que estão ali afastados disso, qual é a conversação que a sociedade tem com o público? Então, essa época do Novembro Azul talvez seja o momento máximo ao longo do ano de atuação da urologia, das instituições, da Sociedade Brasileira de Urologia, os hospitais, os serviços, né? Eu estou vindo de um evento que está acontecendo e acontece anualmente, inclusive com o apoio da Rede Bandeirantes, né? Da Rádio Bandeirantes, que é a saúde do homem, o Novembro Azul, que acontece na Cinelândia. Está acontecendo de segunda a quinta-feira. A gente tem lá a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, setor de urologia, mas tem várias outras instituições lá, odontologia, coleta do hemorrio, coletando sangue, fazendo a campanha para doação de sangue. E lá nós todo ano acontece, a gente monta alguns estandes, monta um sistema e a gente faz a avaliação. A ideia é que a gente faça esse ano avaliação e prevenção com dosagem de sangue para o PSA e toque no exame da próstata em 2.500 homens, de segunda a quinta-feira. Então é um período em que a gente trabalha nesse sentido de promover a conscientização, de promover o debate como a gente está fazendo aqui, as instituições, as universidades, os hospitais. Agora, uma coisa que me ocorre assim, né? Porque a gente está falando já um homem na fase adulta. E que eu acho que é bacana as sociedades, né, não só de urologia, mas de irem para as escolas, né, da rede pública, da rede particular, e conversar com essas crianças do ensino médio, porque muitas vezes, quando a gente para conversar com esses adolescentes, eles têm muitas fantasias, muitas questões que eles não perguntam nem ao professor, e a figura do médico, ela é muito importante, e que às vezes fica tão distante lá, né, esse lugar do médico. E Guilherme, você que trabalha num hospital universitário, como é que é essa conversação também com as escolas, né, com mais jovens, com os homens mais jovens? Então, o hospital universitário, ele tem essa possibilidade de você, além da parte assistencial, tem a parte de ensino e pesquisa, e como hospital universitário você convive também com alunos acadêmicos que são parte dessa juventude, né? São os estudantes de medicina que estão obtendo a sua graduação, são aqueles recém-formados que ingressaram nos programas de residência médica. Então nosso principal contato dentro de um hospital universitário é principalmente com essa população jovem que optou pela carreira médica e que vão ser os futuros médicos, né? Eu acredito que a participação de toda a comunidade médica na divulgação de qualquer assunto, ela não pode se restringir apenas às instituições. Eu acho que isso tem que ser disseminado pelas sociedades de especialidades médicas, pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina e outras instituições que têm que participar conjuntamente para conscientizar essa população dos mais diversos problemas. Não? A gente hoje está falando aqui do Novembro Azul, da prevenção do câncer de próstata, mas existem diversas questões relacionadas à saúde de um modo geral. Tem as doenças sexualmente transmissíveis, que são fundamentais, e às vezes não são tão faladas, e acometem uma porção significativa da população jovem, e até da população de terceira idade também, porque existe um mito de que o homem da terceira idade ele está imune à doença sexualmente transmissível, o que na verdade não corresponde à verdade, tanto que houve muitos casos de HIV soropositivos em homens acima de 50 anos. Depois do Viagra, né? Exatamente. Da pílulazinha azul, porque eu estou dando o nome aqui da patente, né? Exatamente. Da pílula azul, muitos homens levaram a doença para dentro de casa, e enfim. Mas eu quero bater com a questão da sociedade, de urologia, de conversar com as escolas do ensino médio, de ter essa aproximação, porque se a escola não vai, e se vocês têm todos esses recursos, né, eu acho que é bacana, porque senão, como você falou, Guilherme, o jovem, né, que está lá mas eu vou voltar a pergunta para você, Ailton. Mas o jovem que está ali, você já está com um jovem de 20 anos, 21 anos, ele já chegou lá com as fantasias, com os mitos dele, com as crenças dele, né, sem contar com as crenças que ele vem trazendo de gerações e gerações. Mas esses jovens de 15 anos, 16 anos, esses aí que estão iniciando a vida sexual, né, talvez até mais cedo que isso, que eu vejo que hoje o universo feminino, hoje já fala mais da maternidade precoce, mas não falam dos meninos, eles têm
mil coisas na cabeça que não tem a menor noção daquilo que eles estão praticando, seu primeiro ato sexual, né? Enfim, como é que é a primeira ejaculação, como é que ele pode se prevenir de doenças e tudo. É isso que eu estou falando de aproximar mais a sociedade. Essa que não é um peso para você, mas você é um vínculo, um pino de ligação lá com quem você vai conversar com seus pares. Eu concordo com você. Eu acho que existe um caminho maior para a gente percorrer nesse sentido. Eu acho que existem informações para os jovens e é um caminho importante. Esses jovens precisam ser esclarecidos de maneira correta, até porque eles estão iniciando a atividade sexual, eles precisam conhecer um pouco mais profundamente sobre as doenças sexualmente transmissíveis, a forma segura de ter relação sexual e a forma segura de se proteger. E eu acho que a Sociedade Brasileira de Urologia, mas principalmente o Ministério da Saúde, que pode instituir políticas nesse sentido, junto com as escolas. A escola também que tem que ter um papel mais ativo e possibilitar. Recentemente eu fui convidado por uma escola na região oeste do Rio de Janeiro, foi eu e um outro colega, ginecologista, fala dessas patologias que envolvem os adolescentes, a questão do sexo seguro, da prevenção, do sexo protegido, mas cabe aqui uma reflexão. Acho que a gente pode fazer mais, sempre a gente pode fazer mais. O Ministério da Saúde tem que dar mais assistência, estimular essas discussões, esse debate, junto com o Ministério da Educação. Acho que aí é um planejamento que vem das instituições públicas. Nós já sabemos de longas datas, né, que os ministérios não se conversam, né, que as escolas não conversam muito pouco com as famílias conversam muito pouco com a sociedade. E assim, quando eu coloco isso aqui, mas é uma história que você está falando. Eu fui convidado para uma escola da Zona Oeste. Quantas escolas nós temos, né? No município do Rio de Janeiro, quantas escolas da rede pública, da rede privada? Nós estamos na Zona Oeste, na Zona Norte, na Zona Sul. Mas nós estamos aqui hoje veio aqui, eu tenho um convidado aqui, adolescente. Eu vou pegar essa carona, sabe? Afilhado da Cristiane, né? Tobias Queiroz. O Tobias, né? Faz sentido para você isso tudo? Chega aqui pertinho, né? Faz sentido para você? Isso escola, tudo, né? que você está ouvindo. Vocês conversam sobre essas questões na escola? Eu estudo no Colégio PH, na unidade de Botafogo. A gente, entre os alunos, não tem muita dessa conversa, mas professoras de biologia sempre tentam falar com a gente. E vocês escutam que a professora conversa, vocês fazem perguntas, ou ficam nessa solidão, né? Que o homem tem essa solidão, né? Essa coisa fechada de não conversar. Isso tem mudado ou estou falando a mesma coisa que eu ouvia lá quando eu estudava e tinha a sua idade? Não, bem assim ainda, eu acho. Tem uma vergonha, né? Não é bem uma vergonha, mas uma não importância. Isso é doença de velho, né? Essa coisa inconsequência, que o homem tem, né? Que eu diria. Sim. É para mais tarde. Sim, é para mais tarde. As pessoas... O máximo que as pessoas falam que não querem ter filhos. Mas, de resto, jovem consequente não está preocupado tanto com doença. Você tem alguma dúvida que você gostaria de tirar aqui? Nós temos 2 médicos importantes, né, que sabem tudinho sobre esse universo masculino. Alguma dúvida que você que bateu na... Vai esperar ir para aquele programa do sábado à noite do Serginho para fazer aquelas perguntas? É isso? Né? Estou te dando aqui toda a chance de você perguntar alguma dúvida, tirar alguma dúvida. Que eu tenho. Nenhuma, sabe tudo. Tá bom. Tá certo. Acho que só para deixar claro, né, a gente sabe da importância que são os professores na escola, professores de ciências, professores de biologia. A gente sabe o quanto eles discutem, ensinam, né? Mas é importante frisar que o debate ele amplia o conhecimento, ele motiva questionamentos até então não pensados. Então, os debates entre colegas, especialistas, acho que ajuda até o professor também a difundir mais o assunto. A gente não está tirando a importância deles, só para deixar bem claro, né? Sim, a importância do professor, conversar, debater isso com as famílias, né? Nas escolas. Eu acho que é trazer, né? Explicar
explicar como é que isso tudo acontece, para quando chegar nessa fase, né, do adulto jovem, chegar mais livre. Mais preparado, né? Preparado para a vida. Eu acho que isso, e para a vida, envolve a questão da saúde pessoal, a saúde da companheira, né, a saúde dos filhos também. Não é isso, Guilherme? Faz sentido isso? Sem dúvida. Quando a gente está falando de saúde pública, na verdade. Então, é um envolvimento de toda a sociedade, né? Conforme o Ailton falou, por exemplo, no nosso caso, na nossa especialidade, a Sociedade Brasileira de Urologia desenvolve programas, congressos, eventos em que normalmente esse assunto da saúde masculina é tratado, mas, na verdade, as sociedades como um todo precisam se articular em torno disso. E o poder público, de uma certa forma, também. A gente depende também da atuação do poder público, do Ministério da Saúde, das secretarias estadual de saúde e municipais de saúde, que é uma integração, na verdade, sociedade civil e poder público. E como é que andam essas políticas públicas? Eu acredito que hoje a gente não tem uma política definida, muito bem definida em relação a isso, né? A gente vê muito a publicidade em relação a quando ocorre alguma epidemia, quando você vê a epidemia de dengue, de zika, se fala muito, depois aquele assunto morre, né? Então ao Novembro Azul se fala muito do câncer de próstata no mês de novembro, é como se não houvesse câncer de próstata em dezembro, janeiro e no restante dos meses do ano. O mesmo acontecendo com as outras doenças. Então eu acho que são assuntos que têm que ser repetidamente veiculados por intermédio da imprensa, das sociedades médicas, divulgação de informação na TV, porque senão realmente a gente vai ficar... A gente tem hoje no Brasil, aproximadamente, você vê, 240 mil casos de câncer de próstata são diagnosticados nos Estados Unidos. Aqui são 68 mil. Qual seria a causa dessa diferença de um número tão discrepante de diagnósticos feitos lá em relação aqui, sendo que a população lá 330 milhões de habitantes, nós temos 210 milhões de pessoas. Não é uma diferença assim, digamos, tão absurda em termos numéricos, mas a detecção do câncer de próstata na América do Norte é infinitamente superior aqui, né? E aí vão fatores econômicos, sociais, culturais envolvidos, mas acho que ainda falta uma certa articulação da sociedade como um todo. Não digo somente do poder público também, mas da sociedade. Que se transforme tudo isso num grande programa, né, dentro dessas políticas públicas, que isso não acontece, e aí vai um dinheiro só para aquela campanhazinha ali, aí morre, aí administrar bem esse dinheiro, né? Esse dinheiro não ser vazado, lembra aquela vaza-jato? Não, como é que é, hein? Lava Jato. Mas vou dar uma pausinha aqui, porque agora a gente vai conversar aqui com a Cristiane Azamor, no Momento Psi. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre como é que ela está avaliando tudo isso, esse grande papo de hoje aqui, e esse tema de hoje. Boa tarde, Neise, boa tarde, ouvintes, boa tarde, mesa. Primeiro eu quero ressaltar a importância dessa questão do debate, né? Isso daí é fundamental, porque quando um professor fala em sala de aula, muitas vezes dando uma informação, não necessariamente aquela pessoa vai pensar sobre aquilo. A informação pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. E no debate, não. Você está participando, você tem que refletir sobre. E refletindo sobre, você constrói conhecimento. Então, a importância do debate. Neise, eu quero trazer de novo, como quando nós falamos ali do Outubro Rosa, que é a questão do autocuidado e autoestima. Né? Autoestima, aquela característica, né? Aquela capacidade de eu olhar para o que é meu e gostar das minhas características, das minhas especificidades. Então, se eu gosto de mim, eu me cuido, não é? E nós somos seres gregários, nós vivemos, nós nos constituímos por meio dos vínculos e das relações. E se eu me cuido, eu dou o melhor de mim para o outro, não é? E eu minimizo um possível sofrimento do outro se eu tiver alguma coisa mais séria. Então, quando a gente pensa no autocuidado, a gente também está pensando, né, nas pessoas que a gente estabelece vínculos ali. Então, isso é fundamental. Então, eu vou dar o que de mim para o outro? Né? E aí a importância da gente de se trabalhar, né? Muitas vezes a pessoa tem aqueles pensamentos automáticos com crenças negativas, de eu não tenho valor nenhum, ninguém gosta de mim, ninguém cuida de mim, né? Muitas pessoas, pelas suas histórias de vida, criaram essas lógicas de pensamento. Então é muito importante a gente quebrar isso, buscar uma ajuda de psicólogo, enfim, porque isso é só uma forma de pensar. Eu posso me reestruturar cognitivamente e pensar de uma forma mais positiva, gostar mais de mim e dar o meu melhor para o outro, né? Trabalhar com prevenção e minimizar um sofrimento alheio, né? Então,
o trabalho do psicólogo é essencial nisso, né? Quebrando essas crenças disfuncionais, essas crenças sociais relacionadas ao machismo, né? É muito importante essa questão do medo, né? Parece uma coisa meio de adolescente, o que eu não vejo, eu não tenho, né? E também do brasileiro, não é nada não é nada demais não, né? Então não vou me preocupar com isso, vou me preocupar mais tarde, né? Como a gente viu aí, o Tobias, que é um adolescente ali, né? Já fazendo 18 anos. Que estuda na Zona Sul. Exatamente. Que é comum o adolescente não se preocupar, porque não é da minha fase de desenvolvimento, nem pensa sobre isso, né? Mas o que eu quero pontuar, né, que foi legal essa fala do Tobias, é que adolescente é adolescente, como isso fica no imaginário coletivo, social, onde eu vou deixar isso para depois. E é interessante essa questão do masculino na nossa sociedade, tem muito essa reprodução da maternagem, a mulher cuida do homem, do masculino. Vamos botar não na figura do homem, mas, né? É aquele que é cuidado pela mulher. Então, o cuidado, e aí é interessante também que as mulheres é que levam, né? Mas é importante olhar para mim. É importante eu cuidar de mim, porque eu vou dar o meu melhor de mim para o outro. O que eu achei bem importante que você trouxe aqui para a nossa conversa de hoje, né? Que é essa questão do vínculo. Quando eu tenho vínculo com o outro, eu cuido de mim porque eu tenho uma responsabilidade. Exatamente, e responsabilidade. Esse vínculo é que vai estabelecer, ele pode ser favorável à saúde, né? Ou também à doença. Olha como é que exatamente. Isso tem... E essa fala, né? Não depende de ninguém, né? Eu dou conta, eu pago minhas contas. Mas é impossível. Nós somos seres. Não nada também, só pensa em você. Mas nós estabelecemos vínculos, né? Nós estamos em contato com o outro. E o outro tem o efeito de tudo que acontece com a gente. Né? Então, a dica que eu dou hoje é isso, a gente pensar na questão do autocuidado, autoestima, fortalecimento de vínculos e trabalhar essas crenças, esses pensamentos automáticos, que é somente uma forma de pensar. Eu posso reestruturar isso e pensar de uma outra maneira. Né? Aí eu busco a ajuda do psicólogo. Né? Beleza, bacana. Sempre aqui, adorando ouvir as posições da Cristiane nesse quadro tão importante. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Neise. É isso, né? E aí eu vou voltar aqui com essa pergunta da questão do apoio psicológico, e aí não só para esse jovem, mas para esse homem de meia idade que está chegando na andropausa, porque fala-se muito da menopausa. A mulher sente aqueles calores, mas o homem não tem nada disso. Quais são os sintomas da andropausa? A andropausa é mito, a andropausa é isso mesmo, essa mudança hormonal masculina, Ailton? Esse conceito, ele era bem conhecido com esse termo. Hoje a gente até mudou um pouco esse termo. A gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. E ele é uma tentativa de fazer uma analogia à menopausa, né? Quer dizer, andropausa, menopausa seria, em resumo, uma redução hormonal, e no caso no homem a testosterona, na mulher o estrogênio, seria uma redução hormonal na produção de testosterona, que é produzido pelos testículos, na sua grande maioria, e essa redução desse hormônio, ela pode precipitar alguns sintomas no homem, como indisposição, fraqueza, alguns casos até de depressão, irritabilidade, alteração do sono, falta de energia, de disposição e, evidentemente, alterações também, impacto na atividade sexual desse homem. Então, ele tem uma diminuição da libido, do apetite sexual, da ereção. Então, isso acontece com o envelhecimento. Agora, ele pode fazer o mesmo caminho que a mulher de fazer reposição hormonal? É aconselhável ou não? Isso foi alvo de muito debate, continua sendo ainda de debate. Todo o congresso que nós temos, congresso de urologia, que envolve essa parte de andrologia, isso também é discutido em outras sociedades médicas, como geriatria, cardiologia, endocrinologia. Isso está em intenso debate. Mas existe sim, se há uma redução hormonal comprovada, associada ao quadro clínico, à manifestação destes sintomas, a orientação tem sido de reposição hormonal. Guilherme, e o apoio psicológico? Na verdade, esse é um assunto que tem que ser tratado de forma multidisciplinar, né? Então, o médico, o psicólogo, eles têm um papel fundamental nisso, né? Porque
o homem, na verdade, se fala muito na vulnerabilidade da mulher, mas o homem também, hoje, está vulnerável, justamente pela desinformação, pelo preconceito, ele também está afastado. Então, ele se torna vulnerável também. E a presença dos profissionais da área da saúde, seja o psicólogo, seja o médico, seja o próprio apoio familiar, é fundamental. Se ele não tiver isso, realmente, muitas vezes, isso até precipita um quadro depressivo no homem. Agora, Neise, você falou uma questão muito interessante do tratamento, né, de amenizar, porque a gente ouve muito isso, já estou velho, a gente naturaliza o envelhecimento. Tudo bem, nós envelhecemos, mas nós também temos que quebrar essas crenças, né, para que a gente busque condições melhores. A gente ouve muito, já estou velho, não, isso não é para mais para mim não, né? Eu queria pegar esse gancho que você falou que é fundamental, né? Existem alguns conceitos de que o envelhecimento proporciona algumas situações e que a pessoa acomoda com aquilo. Irreversíveis, né? Irreversíveis e que faz parte do envelhecimento. E curiosamente, e aí eu entro numa questão que é a incontinência urinária, que a gente está falando de saúde do homem e tal, mas a gente tem que ver com o contexto. A incontinência urinária, ela comete tanto homens quanto mulheres, e os problemas de incontinência urinária com o envelhecimento, existem estatísticas que mostram que acima de 70 anos, cerca de 30% a 35% da população, independente do sexo, pode ter algum grau de incontinência urinária. E, curiosamente, as pessoas entendem, eu estou envelhecendo, eu vou perder urina, eu vou ter que usar fralda, eu tenho que me acostumar com isso, não existe tratamento para mim. Existe sim, existem vários tratamentos para isso, com bons resultados. E, curiosamente, essas pessoas, com esse conceito de achar que isso faz parte do envelhecimento normal, quando procuram o médico, já estão com esses sintomas há pelo menos 2 anos. E quando procura o médico, alguns sistemas de saúde não dão atenção merecida e muitas vezes não tratam esse problema por achar que também que isso pode ser do envelhecimento. Mas não é. Tem tratamento, tem vários tratamentos e isso melhora muito a qualidade de vida das pessoas. E o que eu tenho observado é que aí os homens se afastam da vida social, né? Porque eles têm vergonha de estarem ali usando uma fralda, né, geriátrica, e ele já está achando que ele já está no fim da linha, né, Cris? Ele já está achando que a vida acaba ali. É uma visão muito negativa do envelhecimento, né? É o fim, exatamente. Acabou para mim, né? A gente tem uma cultura muito ruim em relação ao envelhecimento, né? Pois é, né? E como eu gostaria de ter mais perguntas aí, meus amigos, né? Mandem perguntas aqui, aproveitem, estão preparados. Priscila Prisco acenou aqui, está assistindo o nosso programa. Legal, né? E assim, teria alguma mensagem, né? Que a gente já está aqui no finalzinho do nosso debate, daqui a pouquinho a gente vai para o nosso quadro da entrevista. Algo importante que vocês gostariam de pontuar nesse momento para os nossos ouvintes? A mensagem que eu coloco é que nós temos que aproveitar esse momento de debate intenso. E como a Cristiana Zamur colocou muito bem, o debate ele faz com que a gente desenvolva o conhecimento e desenvolva a aprendizagem, né? E de entender que saúde do homem não é só câncer de próstata. Saúde do homem é você cuidar do coração, cuidar da atividade física, cuidar do colesterol, evitar vícios, bebida alcoólica, etilismo, ter a tua atividade física regular, melhorar a tua autoestima, como você colocou, você se cuidando, você cuida da sua família, cuida da tua esposa. Então, criarmos essa prática da prevenção e do hábito saudável de vida, melhorar o estilo de vida. A gente sempre pontua que o que é importante, mas as pessoas precisam amadurecer e, de fato, incorporar essa prática de prevenção, porque isso sim faz diferença lá na frente. Faz. Guilherme? Eu vou reforçar as palavras do Dr. Ailton, dizendo que realmente a prevenção é o melhor caminho. A gente verifica isso, inclusive, nos resultados que nós temos, a comparação, quando você faz uma comparação do Brasil com o resto do mundo desenvolvido, o impacto econômico que isso tem na prevenção, e quando a gente tem uma política de prevenção, você reduz os custos lá na frente e você aumenta a expectativa de vida da população e a qualidade de vida da população. Então, acho que uma maior consciência em torno disso aqui na nossa sociedade é fundamental. E espaços como esse de debate, troca de ideias, são fundamentais. Ok, meus amigos, obrigada pela construção do debate, né? E que vocês, homens, por favor, cuidem bem, olhem para vocês com amor, por amor à vida, façam alguma coisa muito boa por ela. Bom, vamos agora para o nosso quadro Entrevista e Companhia, né? Na sua companhia, entrevista.
Pois é, ela é coordenadora de defesa dos direitos da mulher, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, né? E a nossa conversa é sobre o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Eu estou falando de Flávia Nascimento, né? Nossa defensora da tarde de hoje. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Inês. Obrigada pelo convite. É sempre importante a gente ampliar esse debate, né? Essa conversa e falar sobre esse assunto tão importante, tão caro, a vida das mulheres. Pois né? E ontem, um dia tão importante, hoje, quando eu ligo a TV, o que eu vejo? Aquele fato horroroso dentro de um bar, uma mulher levando um soco na cara de um homem que é 3 vezes maior do que ela. E ali a gente até vê um certo gesto dela fazer ali o enfrentamento, porque eu acho que muitas pessoas devem criticar, mas também ela foi lá e tudo. Não, mas é o empoderamento mesmo dessa mulher hoje, falando, não concordo dessa forma como você está falando, né? E ali vários homens e nada fizeram. Ninguém reage, né? Ninguém reage. É chocante mesmo. E ele faz aquela ceninha de arminha, né? Ali tem um momento que ele faz, né? Olha, eu mato você, alguma coisa assim. Isso ficou... Acho que aqueles homens que estavam ali ficaram um pouco intimidados, né? Ainda estamos precisando muito desses dias da não violência, Flávia. Essa é uma campanha muito importante de conscientização e trazendo estratégias para promover mesmo esse debate e chamar a atenção para esse fenômeno que é a violência contra a mulher, né? Esse fato que você relatou hoje de manhã foi muito chocante mesmo e o comentário que você fez foi muito pertinente. Eu sempre falo que a única violência que a vítima precisa se justificar, né, por que ela foi vítima, é a violência de gênero, né, não só nos casos de violência doméstica familiar, mas naquelas violências de gênero também fora do contexto das relações íntimas de afeto, né. Qualquer mulher vítima de uma violência sexual, ela reluta em buscar ajuda, buscar o atendimento na área da saúde, registrar a ocorrência, porque ela tem medo do estigma dessa violência que ela sofreu e tem medo de ser revitimizada, né? De haver uma inversão de papéis, ela passar a ser culpabilizada pela violência que ela foi vítima. Pois é, aí eu fico aqui pensando, né, que essas notícias constantemente, acho que chegam, né, no noticiário, porque a gente está falando de violência, que eu acho que todos os dias uma mulher sofre um tipo de violência, né, não é só levar um soco no meio do rosto, mas é uma violência com uma voz mais pesada, enfim, uma forma de preconceito, de deboche. E aí, será que a violência e essas denúncias que estão aumentando em virtude da coragem da mulher em denunciar, ou hoje a própria mídia que denuncia aquilo que ficava oculto, ficava invisível diante da sociedade? A gente pode atribuir a diversos fatores. A informação é muito importante, né? A mulher que tem informação, ela busca mais... ela acaba fazendo mais a denúncia e busca mais a sua proteção. A gente tem mecanismos de proteção a partir da Lei Maria da Penha que têm sido eficazes, mas ainda não são suficientes para resguardar a integridade física e psicológica das mulheres. Mas a gente tem que pensar ainda que tem determinados grupos de mulheres que atravessam diversas vulnerabilidades, não só o fato de ser mulher, né, não só a vulnerabilidade decorrente do gênero feminino, mas também questões relativas à raça, classe, local, o território onde elas vivem, que elas acabam não realizando essa denúncia, né? Então, a gente ainda tem um caso de subnotificação, um número muito elevado de subnotificação, principalmente das violências sexuais, né? Quando a gente faz uma análise dos dados que a gente tem com relação à violência praticada contra mulheres brancas e contra mulheres negras, a gente percebe que as violências mais graves são praticadas contra as mulheres negras, né? Esses são dados extraídos do Dossiê Mulher, que é um relatório elaborado pelo Instituto de Segurança Pública. A Lei Maria da Penha, ela trouxe para o debate essas questões e tem várias medidas protetivas, né, em relação à mulher. Precisa de mais hoje, contanto, porque semana passada nós assistimos, né, e ouvimos, acho que 3 mulheres ao mesmo tempo, acho que em um dia ou 2 dias, morreram, né, seus próprios maridos, companheiros dessa não aceitação. Nós estávamos falando aqui da questão do lugar desse homem que ele tem medo, né, mas que homem é esse
que maltrata, que mata as suas mulheres, né, as companheiras. De que medo, quer dizer, de que lugar esse homem está? Pois é, foi muito bom você falar da Lei Maria da Penha. Eu sou muito fã da Lei Maria da Penha. Desde o processo de elaboração dela, que foi feito um debate amplo com a sociedade civil, principalmente com movimentos de mulheres organizadas, ouvindo as demandas das mulheres, né? E a Lei Maria da Penha ficou muito famosa como a lei que veio punir homens. E quando a gente faz essa interpretação, a gente traz para o protagonismo o homem, né? A gente tem que inverter essa ideia. É uma lei que veio para proteger mulheres, e a protagonista dessa lei é a proteção das mulheres, né? A gente tem que ter o foco nas mulheres. E se a gente for prestar bastante atenção no todo o conteúdo da Lei Maria da Penha, o conteúdo repressivo dela é muito pequeno. 90% da lei tem um caráter preventivo e protetivo, né, desse tipo de violência e protetivo da mulher. Então, no debate vocês falaram muito da questão da educação, da conscientização, para trabalhar a prevenção. A Lei Maria da Penha também traça diretrizes de políticas públicas e, dentre elas, está a inclusão nos currículos escolares de questões relativas aos direitos humanos das mulheres, equidade de gênero e de raça, que é um debate muito importante. E é onde a gente pode trabalhar essas questões relacionadas a esse padrão de masculinidade que faz com que o homem tenha um comportamento reprovável desse, que pode levar à morte de mulheres, né? Pode debater uma série de outras questões. Você acha que isso é muito vinculado, né? Porque nós abrimos hoje o nosso debate falando desse lugar do medo do homem. E quando ele está doente, ele não busca ajuda, e quando ele se depara desse tão lado vulnerável dele. Então, quando ele está nesse momento de vulnerabilidade, diante de uma recusa de uma mulher, seja qual for, até mesmo não dançar com ele numa balada, né? Até aquela que não quer sair com ele, fazer sexo com ele. Ele responde com essa violência, com essa agressividade para poder, talvez para ocultar, e aí eu queria saber seu ponto de vista, ocultar esse lado dele da vulnerabilidade. Será que isso é uma vulnerabilidade ou ele não sabe lidar com a contestação desse padrão masculino, onde ele pode impor a vontade dele perante uma mulher, diante de uma mulher, né? O homem não sabe lidar. Eu não vou generalizar, não são todos os homens, obviamente, mas determinados homens não sabem lidar com a negativa de uma mulher, né? Quando não quer dar um beijo, quando não quer dançar, e a mulher quando quer se divorciar. Dados estatísticos indicam que os maiores casos, a maior quantidade de feminicídios ocorre quando a mulher decide romper de vez o relacionamento, quando o homem tem certeza que aquele relacionamento chegou ao fim. E não aceitando isso, ele responde da maneira mais perversa, que é com a morte, né? Com a morte, com a punição, com a vingança, e quando ele já de início, porque com essa violência, do meu ponto de vista, né, que ele está com ciúmes, ele quer agredir, ele já está informando para a companheira, eu não fico nessa relação, mas coloca a responsabilidade pela imaturidade dele, pela falta de responsabilidade dele, nessa relação, no vínculo, como a Cristiane colocou, né, de olhar o outro. Então, e aí vocês lá na defensoria, né, como é que a pessoa ela vai poder, como é que vocês recebem essas pessoas? Porque a gente fala muito da delegacia, mas na defensoria, como é receber? Como é que ela pode pedir ajuda? Telefone de contato? Vamos esclarecer. A gente fala muito isso, é muito conhecida a delegacia de polícia como porta de entrada. Muito importante a mulher denunciar, né? Importante registrar a ocorrência, mas algumas mulheres não querem se socorrer do sistema de justiça criminal. Podem buscar a Defensoria Pública, a gente pode fazer os pedidos das medidas protetivas, independentemente de qualquer registro de ocorrência. Não existe condição na Lei Maria da Penha para que a mulher acesse a esse sistema protetivo a partir de um registro de ocorrência, né? A mulher também pode buscar um centro especializado de atendimento à mulher. Pode, através da área da saúde, a gente tem que trabalhar em rede, né? Integrado em rede. A saúde pode encaminhar para a Defensoria Pública, pode encaminhar para o centro especializado. E a gente aqui no Rio, na capital, tem o NUDEM, que é o nosso Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência de Gênero, né? Ela pode realizar esse primeiro atendimento. O NUDEM fica na Rua do Ouvidor, número 90, 4º andar.
Pode também buscar as defensorias públicas junto aos juizados da violência doméstica e familiar. As defensorias os juizados têm órgãos especializados da Defensoria Pública para assistência à vítima de violência doméstica também. E quando ela chega lá, tem um lugar reservado para ela? Como é que é esse espaço físico para poder comportar, para receber essa pessoa vítima de violência? A gente tem sempre que fazer um atendimento acolhedor, né? A palavra, quando a gente está trabalhando com vítimas de violência de gênero, é o acolhimento. É uma mulher que está vivenciando uma situação de vulnerabilidade muito grande, está fragilizada, não tem a sua autonomia de vontade livre para fazer as suas escolhas. E, no primeiro momento, a gente ouve essa mulher, né, para entender quais as demandas, o que ela necessita da Defensoria Pública. A gente tem que fazer um atendimento específico e humanizado, reservado, né, sempre respeitando as limitações dessa mulher na condição que ela se encontra naquele momento. Entendi. E muitas mulheres, às vezes, elas não se separam do seu companheiro. Às vezes porque está envolvido o filho, às vezes ela não tem para onde ir, ou então, às vezes, ela trabalha e ele não trabalha. Ele fala, vai se separar de mim, então você vai ficar pagando pensão para mim. Tem essas coisas, essas falações aí distorcidas. Arruma isso para a gente aqui, Flávia. Existem alguns fatores que fazem com que a mulher permaneça nesse ciclo de violência. Existe a dependência econômica, é um fator grande que interfere muito nisso, no rompimento, né, do ciclo, mas também existe essa dependência emocional muito grande, né? A gente vive numa sociedade patriarcal com esse modelo de marido, mulher, esse padrão familiar, né? Homem, mulher e filhos, e a mulher tem que superar tudo para preservar a família, né? Custe o que custar. E muitas vezes essa mulher não tem uma rede familiar que a acolha quando ela decide romper esse ciclo e acaba permanecendo na situação de violência, né? E telefone de contato lá de vocês? Que a pessoa pode ligar, ela pode agendar, ou ela pode chegar, ela é logo recebida. Como é que é isso? O NUDEM, qualquer mulher que chegar vai ser atendida e vai receber uma orientação, ainda que a gente não tenha uma solução imediata para aquela questão que é apresentada. Mas haverá o atendimento. A gente tem um telefone da Central de Relacionamento com o Cidadão da Defensoria, que é 129, é importante divulgar, porque as mulheres que têm dificuldade de acessar o centro da cidade podem buscar o local de atendimento mais próximo de sua residência. E o NUDEM também tem um telefone, 2332 6680. Ok, nós vamos botar lá na nossa página do Facebook. Adorei conversar com você, tá? Meus amigos, eu conversei com a defensora pública Flávia Nascimento. Parabéns pelo trabalho. Neise, eu queria fazer uma pontuação em relação ao que ela disse, em relação ao que ela falou da mulher ficar nesse lugar, né? Eu tenho que dar conta de tudo para o problema não aparecer. E aí eu acho que pode ser tema para outro debate nosso, porque isso aí é um grande, né? Vai gerar muito conteúdo. O quanto certas religiões estão reproduzindo isso, não é? Eu tenho contato com jovens e eles estão reproduzindo isso. Nossa. Da mulher estar no lugar, não é? De que tem que dar conta de tudo, não pode deixar o problema aparecer. Isso é o tema, então, do nosso bate-papo da semana que vem. Vamos fazer aqui uma mesa de mulheres. Vocês concordam? Claro. Beleza, Só né? outra questãozinha. Roberto Guedes escreveu na escuta de Portugal. Ela está em Portugal amigo, escutando a sua... Que bacana. Amo você, Roberto. Olha só a voz aí na nossa vinheta. E aí, meus amigos, gostaram? Na sua companhia é assim, dinâmico, alegre, cheio de informações. Você só encontra aqui na Band Rio. Obrigada pela sua companhia, obrigada, meu amigo Isoneto. E eu, é claro, vou ficar aqui esperando vocês na terça-feira, a partir das 4 horas da tarde. Até lá, meus amigos. Bye, bye. Beijo, Roberto.